Certo. E assim, olha só, quando você fala isso, foi muito bom, porque aí a gente já prepara as mamães. Por que os bebês trocam a noite pelo dia? Né? Que, meu Deus, esse bebê não dorme. É normal se eles passaram 9 meses dormindo durante o dia e a noite em movimento. Então, eles dormem mais durante o dia e à noite eles estão mais despertos. Já- Isso. Uhum. E assim, olha só, a criança não dormir à noite, se ela dorme, que ela dorme quando o bebê, né, recém-nascido, dorme quase 24 horas, né? São de 22 horas, tem as horas lá, que agora eu esqueci. Mas assim, nos primeiros dias eles dormem 22 horas, aí vai diminuindo, né? Diminuindo. Mas à noite eles acordam mais do que durante o dia, né? Então, por a criança não dormir à noite nos primeiros 6 meses, não justifica, porque ela já estava no ventre com essa rotina. E aí o que a gente orienta as mamães? Quando o bebê estiver dormindo durante o dia, principalmente nos primeiros 6 meses, durma junto com o bebê, para você estar descansada, para você estar pronta para quando ele acordar para mamar, né? Então, por quê? Se a mamãe não dorme, quando o bebê à noite, ela fica irritada, ela fica sem energia e o bebê sente tudo isso, né? Eleva o cortisol, aí diminui o leite, diminui a produção do leite, né? Que inibe a produção de prolactina e de ocitocina, que são os hormônios que ajudam, né, na produção do leite. O bebê suga, 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 não sai nada, e aí ele fica chorando porque está com fome, né? Aí a gente vai dar a fórmula, tá, para amenizar. Mas, assim, esse momento da noite também, que a mamãe está cansada, está exausta, também vai favorecer no comportamento do choro do bebê. Por isso que a gente sempre orienta, as mamães precisam dormir durante, principalmente no final, no último trimestre, precisa dormir, porque o próximo trimestre vai ser difícil, tanto durante o dia quanto durante a noite. Pode ser difícil, né? Para essa adaptação do bebê. Então, assim, o autismo, quero deixar bem assim vocês tranquilos, que nem tudo é autismo. Por mais que se fale aí, tá? E tem nas redes sociais os sinais e sintomas, mas nem tudo é. Vamos ver como é que está o meu comportamento, né? A minha afetividade com essa criança, como que eu estou lendo essa linguagem não verbal dessa criança, tá? O que eu estou fazendo para essa criança estar mais tranquila, dormir mais cedo? Qual é a criança? Qual é o pai aqui que a criança tem celular? Seja bem real, que a criança possui celular. Todo mundo. Todo mundo? A maioria, Você né? não tem, Yasmin. Porque assim, ó, isso aqui ele não causa o autismo, mas ele desenvolve sintomas porque ele altera o sistema nervoso central. E assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Neuropediatria, de 0 a 2 anos, 0 telas. Né, Esther? Não pode dar um 0 presente. telas. O Josézinho pode ter Vinho, assim, se já tem, vocês vão fazer o controle, tá? Porque não dá para tirar também
de uma vez, porque isso é como se fosse, tem um artigo, né, que vem trazendo para a gente, esqueci agora os autores, mas assim, 4 horas de celular na mão de uma criança, 4 horas por semana, por dia, durante 7 dias, equivale a 10 miligramas de crack no cérebro. Então, nossas crianças estão em risco, tá? Em risco de vício, tá? Como se fosse um vício de crack, de uma cocaína. E as igrejas, cadê o pastor? Precisa alertar para isso. Nós temos no Brasil já construindo hospitais, alas em hospitais psiquiátricos para controle de crises em crianças e adolescentes devido ao excesso de telas. Tá? Temos crianças suicidas, que é uma coisa que a gente não via com frequência, né? Eu e a Esté, psicanalista está ali, a gente tem uma turma de crianças suicidas, tem 7 crianças suicidas. Isso, e o número de suicídio cresceu muito em crianças e em adolescentes, né? E tudo isso por desregulação, porque isso aqui mexe muito. E a gente tira até por nós mesmos. Hoje eu acordei 4 horas da manhã para estudar. Quando eu vi uma mensagem aqui, eu me descompensei. Eu disse, meu Deus, não é possível, como é que eu vou dar conta de ler isso aqui agora? E a reação é imediata, você nem percebe que teve uma reação. Por quê? Porque eu estava desde as 4 horas da manhã estudando. E olha que era estudando, não era brincando, né? E aí por uma necessidade. E aí assim, então, nem tudo hoje é autismo, tá? A gente vai cuidar dessa criança, como vai vir agora, né? Algumas situações, para que nós, como adultos, nós pais, tios, avós, tá? Possamos compreender e ajudar essa criança. Porque muitas vezes aquela birra, aquele comportamento irritado da criança, do adolescente, ela está pedindo apenas socorro. Tá? Eu vou passar para a colega. Gente, a Alessandra vai falar, só antes da Alessandra falar, eu vou definir aqui ler os 2 posts junto com vocês e a Alessandra continua a fala ainda na mesma pauta. Depois eu quero retomar, Norma, e assim, daqui a pouco um desses microfones vai ficar com vocês, tá bom? Porque vocês vão interagir já, a gente tem perguntas. Mas antes da Alessandra falar e a gente ler aqui o post, depois a gente retoma, então, a expressão de Donald Winnicott, quando ele fala sobre a mãe suficiente boa. Mãe suficientemente boa. A gente explica isso aqui, que é importante, está chegando o Dia das Mães, porque a mãe suficientemente boa não é a mãe perfeita, tá? Não existe mãe perfeita. Nós temos aqui atrás de você, atrás das palestrantes, e aqui à frente de vocês, um post falando do transtorno de espectro do autista. É uma condição do desenvolvimento, as meninas têm no celular aqui, é uma condição do desenvolvimento neurológico, como trouxe Carla, que afeta a forma como uma pessoa percebe o mundo, interage socialmente, se comunica. É muito mais do que isso, aqui é só uma suma. Aí o coloca pra gente aí, isso, Sara, TDAH. Nem todo TDA é H, né? Ou todo TDA é H? Tá. Transtorno, então minha lição está em dia. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Eu tenho um filho assim e tenho um TEA também, né? É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Muito bem. Alessandra, é com você. Então, dando seguimento à fala da colega, nós entendemos que o TEA, ele tem hoje uma divisão, digamos assim, né, no sentido de ser níveis de suporte, né? Atualmente é conferido por níveis de suporte. O TEA nível de suporte 1 é considerado TEA com pouco, né, pouco suporte, ou seja, ele consegue interagir, ele aprende muito bem, tem algumas situações que ele consegue mascarar o TEA. É por isso que no mundo existem várias pessoas e no nosso meio pode ter alguém com TEA nível 1. Só uma dúvida. O Zahavi, no caso, é 1. Então, aí a gente chama de nível suporte 1?
Nível de suporte 1 é aquele que não apresenta nenhuma situação que parece ser o TEA, mas, numa análise neurológica mais aprofundada, aí sim, né, é um neuropsicólogo que faz essa avaliação. Ninguém mais pode fazer esse tipo de avaliação, nem psicopedagogo, nem outro profissional, a não ser um neuropsicólogo e um neurologista. Essas pessoas é que conferem uma pessoa nível 1 de suporte, porque é muito difícil identificar o sinal. E aí tem o nível 2 de suporte, que é um pouco mais difícil de convivência, de atitude, de ações no meio social, de interação. E esse nível 2 de suporte é, digamos assim, um pouco mais difícil de lidar no sentido de compreensão da inclusão, porque as pessoas, né, que estão ao redor dessa pessoa com nível 2 de suporte acabam mal interpretando algumas atitudes. O nível 2 de suporte, ele tem algumas restrições, né? Ele tem uma sensibilidade sensorial com barulhos, com cheiros muito mais fortes do que o nível 1. E aí vem o terceiro, que é o nível 3 de suporte, que vem bem mais difícil de suporte mesmo. É preciso de um suporte maior, por quê? Na maioria das vezes, são autistas com afasias, que, né, não têm comunicação verbal, e também eles precisam muito mais do nosso apoio, em todos os sentidos. Mas aí... Ajuda a gente numa coisa, você tocou no ponto aí, eu sempre tive essa dúvida. Estava lendo sobre o espelhamento, que é o sistema simpático do autista. Então, assim, o autista no nível 3, por exemplo, ele não tem esse espelhamento, né, da simpatia. Isso aí é difícil para eles compreenderem, porque os outros dois, eles conseguem, né, por conta de uma atitude do ABA, é melhor trabalhar com eles, né, com nível 1 e 2. O nível 3, por conta disso, né, por conta do espelhamento neuronal, né, na parte dos neurônios, ele não consegue perceber. Mas aí existe uma técnica do ABA muito mais, né, incisiva para esses comportamentos e pode ajudar. Agora, por que a gente comenta sobre esses níveis de suporte? Porque existem as comorbidades. As colegas falaram aqui sobre o TDAH e sobre o TEA. O TEA, ele pode ter comorbidades. Pode ter o TEA com o TDAH, o TEA só com TD, sem o H. Pode ser o TEA com deficiência intelectual e pode ter o TEA, né, sem nenhuma especificações. E ainda assim ter, né? O TOD, às vezes, tem alguns com TOD, TDAH e TEA. Tem alguns Traduz para o pessoal, para a gente, a sigla TOD, né? Transtorno opositor desafiante. Tem alguns que chamam de desafiante. Ou transtorno de obstinação, alguns colocam assim, né? Sim, alguns, né, tem algumas nomenclaturas. Na verdade, quando acontece do TEA ter a deficiência intelectual, e aí a gente precisa entender sobre deficiência intelectual, foi o que foi me passado aqui, com relação a uma pessoa só com a deficiência intelectual. Falamos do TEA, falamos do TDAH, mas existe uma junção, uma grande quantidade de crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual no nosso meio, que não tem assim, um entendimento pela sociedade. O que é a deficiência intelectual? Muito tempo a deficiência intelectual era chamada de deficiência mental. Esse termo era usado. Debilóide, doidinho. Né? Olha, fulano só vive em Nárnia. Entendeu? Então, assim, essa pessoa com deficiência intelectual, ela não apresenta nenhuma dessas questões aqui, nem do TDAH, nem do TEA, e está no nosso meio como se tivesse
tudo normal e ali acontece algo na vida daquela pessoa porque ela tem uma deficiência intelectual. Ou seja, tem um prejuízo cognitivo, ele não consegue lidar com algumas situações da vida diária, não consegue resolver algumas coisas da vida como uma pessoa, né, que consegue fazer, que consegue estudar, que consegue aprender. Por que isso acontece? Por conta do quociente intelectual, que é abaixo da média. Aí a gente pensa o seguinte, hoje, nos dias atuais, não se faz mais testes de QI, né? Porém, a criança, o adolescente com deficiência intelectual, ele apresenta uma dificuldade no aprendizado muito visível. Não consegue compreender a questão dos fonemas, a questão da lógica matemática, não consegue resolver alguns cálculos, alguns algoritmos fáceis, continhas, sequência numérica, sequência alfabética. Ah, mas esse menino não aprende nada, ele não sabe nada, e ele não tem nada. Isso aí deve ser preguiça, e é a deficiência intelectual. E a gente precisa entender, né, uma discussão longa sobre deficiência intelectual, é que a deficiência intelectual acontece por várias situações. A deficiência intelectual pode acontecer por alguns vírus, né, na gestação, bactérias. Você não está com som. A gente fala muito sobre isso, né? Parasitologia é um dos assuntos que a gente inseriu na nossa formação e não tinha. Por exemplo, a diabetes é parasita e outras doenças começam com parasita, ninguém vai falar sobre isso. E quando você trouxe isso também, o que eu pensei? Está carregado aí. Eu pensei que a deficiência intelectual, o baixo QI, também acontece por traumas. Traumas, por quê? Porque você tem uma criança ou você tem uma adolescente no ambiente familiar ou escolar que vai passar por uma situação de trauma, de bloqueio emocional. Gente, isso nunca foi tão estudado como hoje. Você trabalha um bloqueio emocional numa pessoa e você liberta ela para que ela possa se desenvolver. Porque um bloqueio emocional trava a pessoa, bloqueia o QI da pessoa. Então, nós precisamos entender, nós temos 3 estruturas que conversam: réptil, límbico, a memória límbica e a memória racional. A memória racional, o papel dela é regulação e autorregulação o tempo inteiro. Então, veja o quanto que o papel, Carla, da memória límbica e mesolímbica é a importância na inteligência dessa pessoa, né? Nas emoções. E aí a gente percebe o seguinte, a deficiência intelectual, o Robson já me ajudou aqui, que foi muito bom, ela pode acontecer por privações, fome, crianças desnutridas, crianças que passam por privação intelectual mesmo. Quer dizer, a família prefere não levar a criança para o espaço de educação por conta de alguma situação. Ele não se comporta, ninguém consegue lidar com ele, então vamos deixar em casa. Aí acontece que a deficiência intelectual ela pode ser tanto na questão do nascimento da criança por conta de toda essa situação de vírus, bactérias, né, a questão de traumas, mas pela privação. Por incrível que pareça, é preciso que a sociedade, a igreja, todos nós nos preocupemos com nossas crianças no sentido de oferecer oportunidades de aprendizagens. Elas precisam exatamente para que não desenvolvam uma deficiência intelectual. Isso aí é muito sério e muito importante. Quando a criança tem oportunidade de aprendizagens, e as aprendizagens são múltiplas, né, como já diz o Howard Gardner, as inteligências são múltiplas, nem todo mundo é igual e somos neurodivergentes, todos nós. Cada um tem um cérebro e o cérebro aprende de forma diferente. E isso faz com que a criança que tenha a deficiência intelectual causada por algum vírus, bactérias ou alguma outra situação de parto, né,
as situações que causam a deficiência intelectual, se ela tiver estímulos, como a Norma já falou aqui sobre estimulação. A estimulação para a criança com deficiência intelectual, ela vem antes dos 2 anos, bem antes. Por quê? Aí vem a deficiência intelectual e a múltipla, que são as diferentes deficiências em uma pessoa só. Se ela não se movimenta, ou se ela não mostra alguma situação ali, antes dos 2 anos, é preciso urgente a estimulação, né? Aquela prevenção inicial. Então, vai muito da nossa percepção, como pais, como mães, observar como é que está a nossa criança. E toda essa questão do trauma é importantíssimo que o nosso professor aqui citou, porque uma criança que passa por um trauma muito grande, alguma coisa aconteceu na vida, trava a inteligência e fica ali em uma das dimensões do cérebro e não tem como fazer uma reversão, a não ser por uma intervenção na psicanálise, da psicologia e também do bom senso, né, da sociedade como um todo. Saiu uma notícia, pode passar para cá lá. Pessoal, nós já vamos começar a interagir com vocês já, tá bom? Tem aqui umas perguntas. Saiu uma notícia, eu acho que até mandei esse vídeo para algumas pessoas que eu conheço, que eu fiquei maravilhado. O cantor do YouTube, se eu não me engano, e a notícia era a seguinte, que o cantor, ele durante a carreira dele, ele não conseguia subir os tons da voz dele. Ele tinha um problema psicomotor, né? E ele tinha trabalhado, já tinha feito o teste vocal, e ele dava uma classificação, mas a voz não alcançava. E ele foi para um analista, né? Na Europa, o psicanalista é muito valorizado, mais do que no Brasil. No Brasil, nós estamos chegando lá. A psicanálise cresce 450% no Brasil. Então, aí ele foi no psicanalista e o analista falou, olha, você precisa perdoar seu pai. Foi fantástico isso. Esse vídeo está rolando aí nas redes, está viralizando. Se eu não me engano, é o cantor do YouTube, tá? Mas se não for, é de uma dessas bandas de rock bem famosas. E aí ele disse que em determinado momento ele procura o pai. Aí lembrou que o pai estava na igreja. Aí ele foi até o pai. Ele tinha um show à noite. Isso é fantástico. Ele chegou lá e encontrou o pai, abraçou o pai, começou a chorar e pediu o pai perdão. Disse que amava o pai e tal. Aí ele sai. O som já está passado, a banda está esperando, ele sobe no palco, Wilka. No que ele subiu, ele cantou 1,5 tom acima. Você que estuda a voz sabe que meio tom já é muito. O cara alcançar 1,5 tom acima, houve um desbloqueio no corpo, nas ferramentas orgânicas e nos órgãos articuladores da voz. É como se o corpo dele se abrisse e a voz sai. E aí ele conta isso no vídeo. Ele conta, não é ninguém contando. Então imaginem que um trauma, um bloqueio, uma situação de disfuncionalidade que é resolvida, até a sua voz, a sua fala é liberada. O que você não fala, guarda. E o que você guarda, recalca. E o que você expressa, resolve. Quando você olha para dentro, resolve. Quando você olha para fora, julga. Porque às vezes você está julgando em mim, o problema é que está em você. Então, olha que interessante. Ele julgava que ele estava certo. E na análise ele percebeu que ele precisava pedir perdão para o pai. Liberar a mágoa do pai. Ele achou que o pai estava errado. E ele se punia há anos, com raiva do episódio, mas a raiva... Eu sempre digo, eu disse isso na aula, a raiva é o quê? É uma autopunição. Você pune a si mesmo pelo erro do outro, que você julgou que é um erro do outro. Carla, depois que a Carla falar a Norma, novamente, a gente vai para as perguntas. Quer passar para as perguntas? Eu queria só fechar falando principalmente para quem é mãe, tem filhos. É importante saber que existem os marcos, né, do desenvolvimento infantil e que a gente precisa estar atenta. O que é esperado para cada faixa etária, né? Como a Norma falou, cadernetinha da vacinação. Sim. Passa o microfone para ela passar aí no vídeo, cara, o pessoal está acompanhando. Essa cadernetinha, ela vem trazendo os marcos do desenvolvimento.
Hoje ela já vem falando sobre a questão dos sintomas do autismo, para as mamães observar e sinalizar para os profissionais para estar acompanhando, né? Que é até 10 anos agora que acompanha a criança. Tem falando também sobre o Down, tá? Então, é maravilhosa. Quem não leu, então comece a ler. Vocês vão amar e vão acompanhar seu bebê até 10 anos de idade. Nova caderneta de vacinação atualizada, segundo... Então, e assim, importante a gente saber que o corpo e a mente, eles não se separam, tá? Uma coisa está interligada à outra. Então, tudo que a gente sente fisiologicamente, ela vai estar conectada com as nossas emoções, né? E aí, para a gente entender o que é a criança, para ela ter um desenvolvimento saudável, ela precisa de um ambiente, como o Winnicott iria dizer, né? Suficientemente bom. Uma mãe suficiente boa e um ambiente suficiente também. O que é esse ambiente? É um ambiente regulado, um ambiente com afetividade, né? Nem excesso e nem faltando, tá? Porque quando a mãe, por exemplo, ela está amamentando o bebê, ela precisa se conectar com ele e aquele momento ser deles dois, né? Então, assim, tudo que a criança ela está ali sendo nutrida não só fisiologicamente, mas afetivamente por aquela mãe. Então, o momento da amamentação é um momento muito importante. E tudo aquilo que é conectado emocionalmente ali entre a mãe e o bebê vai ser imprimido, né? Nos padrões, nos circuitos neurais da criança, que vão, né, fortalecer a regulação emocional. Então, mamãe, quando vai dar, né, que vai amamentar, não é para estar conversando, fazendo um serviço de casa, fazendo outra coisa. Não, porque aquele momento ele é muito necessário, muito importante para nutrir afetivamente esse bebê, para que ele tenha um desenvolvimento mais saudável possível. Então, os primeiros vínculos que a criança constrói são com a mãe, né, com o pai, com as pessoas, os cuidadores, né, familiares, pessoas que estão ali próximas. E esses vínculos afetivos é que vão ser a base da formação, entendeu, emocional de todos nós. E que vão fazer com que a gente tenha uma estrutura psíquica mais regulada ou não, né? E aí, como disse Robson, um ambiente que ele é conflituoso, cheio de ruídos, que vai impactar negativamente, inclusive neuroquimicamente, o bebê com cortisol, né, com hormônios estressores, isso vai fazer com que esse bebê cresça, depois se torne uma pessoa com dificuldade de regulação emocional. Uma pessoa cheia de medos, cheia de ansiedade, né, com dificuldade de tomar decisões, tem sempre medo de ser abandonado, né? Então, assim, são sensações que, às vezes, você carrega lá desde a primeira infância. E aí você não elaborou, não simbolizou isso, não trouxe isso para a consciência, para compreender o que foi que aconteceu. E aí você vai reproduzindo esse padrão, que se torna um padrão repetitivo, né? E por que acontece isso? Porque a nossa amígdala, no sistema límbico, ela tende a guardar, ou seja, ela tende a memorizar. Cria uma automação. Ela tudo cria um aquilo, sistema de automação, de isso, defesa. Ela tem como é que ela fala? Tudo aquilo que é intenso, né, que dispara, né, os nossos circuitos neurais, ela tende a armazenar. E isso se tornar um padrão de repetição, né? E aí a gente nem sabe por que, às vezes, a gente está tendo aqueles comportamentos, né? Sentindo aquelas emoções lá na nossa vida adulta, por conta de todas essas experiências, essas vivências que a criança teve ali no seu ambiente familiar, tá? E isso depois vai para o ambiente escolar e para outros ambientes. Então, só para que vocês entendam que, às vezes, a amígdala sua dispara, por exemplo, essa excitação,
por conta de uma experiência que você teve lá na primeira infância, e aí você traz uma ansiedade, uma alteração neurológica ali, neurológica não, neurofisiológica, né? Assim, você vai começar a sentir alguns sintomas, taquicardia, sudorese, medo, um medo que não é racional, que você pensa, mas não tem sentido eu estar com esse medo. Existe ameaça e eu estou com medo, né? Então, assim, o seu sistema, o sistema nervoso, ele vai estar ali disparando a amígdala, dando um alerta, né? Porque ele é o sistema de alerta e vigilância. Ele vai fazer com que você tenha que fugir ou lutar, né? Então, só para vocês entenderem como que o nosso biológico ele está totalmente conectado com as emoções. Não existe separação. E aí, a depender do tipo de trauma que essa criança sofre, né, se for algo que impacte muito no emocional dela, lá na frente ela pode desenvolver um transtorno, tá? Inclusive a deficiência intelectual. Porque quando falar o trauma é uma situação que mexe com o emocional traz alteração neuroquímica, né? E se há alteração neuroquímica, pode haver alteração, né, nos circuitos neurais e pode desencadear prejuízos no funcionamento desses circuitos. E aí gerando alguns transtornos lá na frente, tá? Então, criança é uma fase da vida humana em que a gente precisa ter o maior cuidado para que ele seja o mais saudável possível, para que a gente se torne um adulto também o mais saudável. Tá? Fazendo uma exemplificação do que a Carla falou, na prática, a gente já vai fazer interação com vocês. Como é que eu vou entender sentimento, emoção e sintoma? Então, vamos pegar a ansiedade, que é uma das maiores hoje, né? Mas a ansiedade é mais comum. Quando você está ansioso, a sua ansiedade é sintoma. E a sua ansiedade, que é sintoma, vem de um afeto primário. O afeto primário, primitivo, orgânico, é o medo. Como ela disse muito bem, as amígdalas elas são dispositivos. Eu gosto muito do exemplo do dinossauro. Eu gosto de assistir o filme dos dinossauros. Tem um dinossaurozinho que aparece lá desse tamanhozinho, parece o capeta. Que ele, quando se sente ameaçado, ele abre aqui as guerras aqui e lança um veneno. Então, ali ele é o sistema de defesa dele, que está alerta. Aí, pelas amígdalas dele, ali, ele lança esse veneno e cega a vítima, faz alguma coisa, né? Então, assim, suas amígdalas são dispositivos. Então, qual é o afeto? O medo. Toda ansiedade vem em algum tipo de medo primitivo, medo de alguma coisa. Entende? Isso tem que ficar claro que é ciência. A gente não está dizendo que a gente acha que é assim. Agora, quando esse medo vem, que aí não há uma autorregulação do meu neocórtex, eu não consigo entender por que eu estou com medo, eu não estou vendo ameaça, não estou conseguindo ver nada, mas tem medo, eu estou fóbico. Aí o corpo entra em reação. Aí o que o corpo vai sentir a gente chama de emoção. Aí a emoção faz eu ter sudorese, ânsia de vômito, dor de cabeça, tontura, tem gente que entra em lapso corporal. Então veja que nós temos uma emoção, um afeto primário que vai gerar emoção, que é o que o corpo sente, que é o sintoma que vai aparecer com o que você vai chamar de ansiedade. E é engraçado que eu só resolvo quando eu entro no sentimento. Olha que coisa interessante. O que é o sentimento? É o poder que eu tenho de colocar o meu ego para entender, através do meu ser psíquico, em que lugar eu estou nisso. Quem sou eu aí nessa história? Que eu não sou nem o sintoma e nem o afeto. Eu não sou 100% o afeto e nem 100% o sintoma. Eu sou as duas coisas, mas entre o afeto e o sintoma tem um ser, tem alguém tentando entender o que está acontecendo. Aí quando vem o sentimento, que eu me sinto seguro, me sinto acolhido, me sinto entendedor do que está acontecendo, eu vou me acalmando. Calma, Norma, calma, Carla. Calma, Alessandra, não há perigo, não há perigo. Está tudo bem. Você começa a racionalizar o que está acontecendo. Aí entra o neocórtex para regular isso aí. Então, gente, o tempo inteiro aqui nós não estamos falando só de criança. Vocês perceberam, não? Nós estamos falando do seu cérebro, do meu cérebro, da nossa vida. Você também é uma criança, faz coisa de criança.
Então, essa autorregulação bioquímica, ou essa autorregulação psíquica, ela é constante. O tempo inteiro eu estou tentando entender quem sou eu, como é que eu me sinto em relação ao outro, quem sou eu no mundo, e o tempo inteiro eu tenho que estar preocupado porque o meu corpo é vivo e a vida pede passagem. Então, a gente tem hormônios, tem neurotransmissores trabalhando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vamos botar aqui Pode falar. Já pode colocar, Sara, acho que tem interessante 10 perguntas, você vai ver. falar sobre isso, porque, assim, primeiro, entender e deixar isso bem claro para a gente que é a nossa amígdala cerebral. Porque muitas pessoas pensam, né? Não, mas as minhas amígdalas cerebrais, nós temos, né, 2 amígdalas cerebrais que fazem esse processo, ativando exatamente o nosso sistema nervoso autônomo. E a partir desse sistema nervoso autônomo, que é autônomo por quê? Porque ninguém controla ele. Não tem como controlar, a não ser quando a gente sai dessa situação que o Robson falou aqui. Quem sou eu nesse processo todo? O que está acontecendo comigo? Porque quando o sistema é autônomo, que é o simpático e o parasimpático, descarrega toda essa parte biológica mesmo, nas nossas glândulas, tireoide, endócrinas, e faz esse processo todo dentro do nosso organismo, que dá dor, que dá sudorese, que dá toda essa situação. Existem aí os 3 processos, ou de fuga, ou de paralisação, ou de... Professor... Ou você para, ou você foge, ou você quer brigar. Você avança para se defender. Então, isso aí, quando a gente consegue parar e entender quem sou eu nesse meio, aí a gente consegue fazer esse trabalho do pré-frontal, que é a área da organização da nossa vida, que é a autorregulação. Isso é muito complexo, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Isso. Aí eu volto aqui para vocês. Vocês conseguiram entender o que o professor Robson explicou? Nós, adultos, nós fazemos a regulação, mas a criança, ela não sabe. Aí, vem a birra, né? Vem o comportamento, a desobediência. Você quer matar um menino de pancada? Né? Não pode. Porque ele está... Quem vai regular isso somos nós, pais, adultos, os avós. A colega falou de a mãe suficientemente boa e o ambiente suficientemente bom. Não é você deixar a criança fazer tudo o que ela quer. É você implantar e implementar a disciplina com a afetividade. Porque a criança ela precisa se frustrar, mesmo a criança autista. Ela precisa se frustrar, porque ela precisa aprender pela repetição, e uma repetição afetiva, que ela não pode colocar a mão no fogo. Entendeu? Que ela quer colocar. É interessante o que Norma está falando. Antes da disciplina, sabe? Eu falo vem o fogo afeto. assim, no exagero, né? Viu, Norma? Isso é importante falar. Tem pais aqui. Antes da disciplina, o afeto. Então, vamos dar um exemplo. Isso. O Diogo me contou uma coisa sobre o Lourenço. Uma vez eu guardei isso na minha cabeça. O Diogo falou assim, o Lourenço foi lá na geladeira, acho que abriu, derrubou alguma coisa. Aí o Diogo foi para ser duro com ele, para ir, parou. E pensou, não, a maneira com que eu vou repreender ele aqui vai fazer toda a diferença. Isso. Então, assim, justamente. o menino derrubou uma coisa, fez um estrago, e a criança sabe que fez errado, ela já sabe. Isso. Aí você chega e diz, nossa, filho, o que aconteceu, né? Derrubou todo o leite, você viu? Que estrago, isso é sério, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu estou do seu lado, vou te ajudar, vamos resolver junto. Depois que você conscientiza o erro, aí você coloca a disciplina. Agora é você que vai limpar. Robson, isso é tão engraçado e importante que eu fui criado assim, derramou, tabefe na orelha. Só que aí eu vi algo da psicanálise infantil falando sobre isso. E no momento ele foi tentar colocar um copo de suco no copo, né? Ele foi tentar então encher o copinho de suco. Só que na hora que ele foi tentar, ele não tem a noção de equilíbrio, de tamanho, de quantidade. E ele foi derramou tudo. E aí eu vi aquela raiva que falava, o menino não quis goelar que agora. Aí eu lembrei na hora, falei, não, ele está aprendendo, cara. Então, se eu reprimir ele aqui agora, ele vai ser um adulto preso em alguma situação. E eu não sabia o que seria a consequência dessa repreensão. Mas eu saberia que teria uma consequência. Então,
Aí, naquele momento, me deu. E aí, por isso que eu montei hoje esse programa de psicanálise infantil na igreja, porque quantos pais estão traumatizando as crianças, né? Ou por não saber, porque são, na verdade, leigos no assunto, porque foram criados dessa forma, ou porque, na verdade, não teve alguém que pudesse explicar ali, né? Abrir a mente dele de tal forma. Infelizmente, hoje era para estar mais cheia a igreja. Mas eu vou replicar, irei replicar quantas vezes for necessário para poder as mamães entenderem isso e os pais também. A melhor coisa já está acontecendo, está ficando tudo gravado. Né? Verdade. Só para complementar isso que o pastor estava falando, é que assim, a criança, gente, quem é o adulto da relação? É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente está usando, porque a gente atua no mundo, né? O Winnicott fala que a gente atua, né? A gente atua como adulto ou como criança, né? Tem muitos adultos atuando como criança, tem criança atuando como adulto, acontece. Mas qual é o ideal? Que o adulto atue como adulto e a criança como criança. A criança desobedecer, a criança fazer essas artes, né? Porque às vezes a gente pensa que a criança está fazendo aquilo de maldade e não está. Aquilo ali é ela tentando descobrir o mundo. Ela está buscando experiências físicas para entender como que as coisas acontecem, a reação das coisas. Eu lembro do meu filho pequeno que ele jogava tudo pela escada ou pela janela. E eu morava no segundo andar. Né? Aliás, no primeiro andar, mas tinha a rua e ele jogava tudo lá fora pela janela. Porque ali é ele testando, ele está aprendendo a lidar com o ambiente. Aí a gente vai lá, dá um tapa, grita, porque às vezes não é só o bater, o grito, a forma que você reage como adulto, trazendo uma emoção negativa sobre a criança, automaticamente ela vai reprimir aquilo que ela estava vivenciando e vai gerar um trauma ali. Né? Então, por quê? A criança não estava pensando nada daquilo. Quem viu tudo isso foi você. Mas a forma que você descarrega isso nela emocionalmente vai impactar ela. Tá? E aí, quando for lá na frente, quando adulta, ela não vai saber resolver uma coisa, ela não vai saber comunicar o que está sentindo, né? Ela vai ter medo de tomar determinadas decisões. Por quê? Porque quando ela era criança, não foi ensinada, entendeu? A forma correta de se comunicar, de regular suas emoções. E às vezes, assim, tem coisas que são da experiência infantil e a gente precisa ter esse olhar sobre o desenvolvimento infantil, que aquilo é natural para a criança, ela não está fazendo aquilo por mal, tá? Então, derramou, filho? Derramou. Vamos limpar, então? Para não ficar, senão a mamãe vai chegar, vai pisar, vai escorregar. Olha só a diferença de você fazer isso e de você ir lá dar um grito e dar um tapa. Totalmente diferente. O que você vai estar ajudando essa criança a ser uma pessoa regulada emocionalmente, entendeu? Isso vai impactar ela para o resto da vida. Para a gente entender o adulto que nós somos hoje, a gente precisa voltar lá na criança que a gente foi. Como que os nossos pais agiam com a gente. Por que às vezes a gente demora tantos anos? Eu não sei as meninas, mas eu demorei muitos anos para eu poder falar em público, porque eu fui muito reprimida. Naquele tempo, no tempo dos meus pais, a gente não podia, criança não podia falar, criança não podia chorar, criança não podia tanta coisa. E isso vai lá na frente, a gente vai fazer uma faculdade, aí quer ser professor e tem vergonha de falar. Falar é algo muito doloroso, porque eu aprendi que eu não podia falar. Né? Então, para a gente entender que a gente precisa ensinar a criança sobre comportamentos, sobre emoções, de uma forma saudável, certo? De uma forma que ela equilibra, que ela vai aprender sem esse impacto tão forte da repressão. O limite a gente vai dar com sabedoria, com amor. Não precisa ser o limite na punição. Tá? A gente vai deixar ela frustrar? Vai, para ela entender. Por exemplo, eu lembro de uma experiência que minha mãe fala que eu, com 2 aninhos, queria botar o dedo no fogo da vela. E aí ela disse que toda vez que estava a vela ali, eu ia lá botar o dedinho e ela tirava. Aí um dia ela falou, não,
ela tem que experimentar para ela entender a consequência. E aí eu fui lá e botei o dedinho, a partir daquele dia doeu, eu nunca mais coloquei, né? Uma forma, até um pouco, uma metodologia até punitiva, mas às vezes a gente precisa deixar a criança né, sentir o impacto ali da ação dela, mas não a gente colocando mais peso sobre aquilo, porque às vezes ela já se sente culpada por ter feito algo, né? E às vezes aquilo, quando a gente minimiza, que não coloca, sabe, um peso tão grande, isso vai fazer com que ela enfrente a vida depois de uma forma muito mais essa tranquila. da vela aí tem uma revelação aí, cara. É porque você já queria ser pentecostal. Cara, já queria ser pentecostal. Você ia ser a luz do mundo e não sabia. Veja só, Carla, é interessante quando você trouxe essa pauta, e a gente já vai para as perguntas aqui, junto com as meninas. Vocês já perceberam que as redes sociais, elas só externalizaram a natureza humana? O que as redes conseguem fazer? Potencializou o que está na alma do humano. E vamos principalmente para as nossas irmãs. E Pai do Senhor, para todas as irmãs que estão me ouvindo. A mulher, ela tem uma necessidade absurda de autovalidação. Você quer trazer um pouco para cá, Norma? Ah, sim, obrigado. Quer ver, né? Obrigado. A gente vai ficar mais pertinho. Então, por que hoje há uma necessidade tão grande de autovalidação? Então, uma mulher que tem a necessidade, muita necessidade de se mostrar o corpo, filmar tudo, ela se torna uma blogueira, mas ela é uma blogueira excessiva, né? Tem blogueira que eu já vi ela filmando, ela botou o celular para filmar, ela amarrando o cadastro do sapato para correr. Eu disse, quem é que quer parar para ver uma pessoa amarrar o cadastro do sapato que vai para a corrida? E ela ainda fazia assim, abaixava. Aí eu falei, Deus, eu entendi. Existe uma teoria que nós também trabalhamos dentro da psicanálise da criança, trabalha isso, da selfie e da falsa selfie. O que a gente aprende aí? Quem é o Robson de verdade? É o que se mostra nas redes? É o que é falante? É o pregador? Muitas vezes a gente esquece que o verdadeiro eu é aquele que está lá nos bastidores, não é o que aparece no palco. Agora, será que esse que está lá nos bastidores não é uma criança assustada, ferida, desamparada, que não teve um ambiente seguro, uma mãe suficientemente boa, uma criança que não teve carinho, não teve aprovação de pai, de mãe? Então, muitas vezes você vê um artista, você vê uma pessoa bombando, milionário, e você vai ver que ele é tão pobre que tudo que ele tem é os seguidores. Ele não é ninguém. Ele é uma criança assustada e que não teve essas validações durante a sua vida. Então, gente, quando você entra na área da psicanálise, a psicanálise te atravessa. O nosso pastor está passando por essa experiência. Por que eu acredito que a Umpraz vai ser a igreja que mais vai curar a alma em barreiras? Não é porque nós somos melhor do que ninguém. É porque o Jesus que está aqui está induzindo o líder a se preocupar com cura da alma. A gente sempre fala sobre isso, eu falo para ele direto isso. Isso está sendo gravado, é um desafio que eu faço para qualquer líder da nossa cidade e do Brasil. Vamos curar a alma das pessoas das igrejas, que aí o Espírito Santo vai transbordar. O Espírito Santo não pode transbordar em almas mazeladas, sequeladas, bloqueadas emocionalmente. O Espírito Santo não faz esse milagre. Então eu até me arrepio de falar isso. Eu sei que o mover que a Umpraz está querendo é um mover de avivamento. Então o que o nosso pastor se preocupou com esse evento? Preparar o recipiente, porque se o recipiente for bom, o conteúdo não vai embora. E em meio a isso tudo eu descobri que a teologia caminha de mão dada com a psicanálise, a psicologia. Sim. Caminha de mão dada mesmo, bem forte, né? Porque quando eu comecei a atender o pessoal dentro do meu escritório e conversar com as pessoas, eu não sabia, mas automaticamente eu estava usando a psicanálise inconsciente ali para poder ajudar as pessoas, né? Então é impressionante isso. Então assim, estamos aí. É um grande passo, acho que nunca houve um encontro, que a gente fez o primeiro. Eu não me lembro se teve algum encontro de psicanálise da criança. Eu também não sei se a gente fez esse YouTube Cash, que esse material vai ficar gravado. Professor, gente, a gente não tem noção do que está acontecendo hoje, sabe? É um marco. Professor vai assistir essa live, médico vai assistir essa live, o pai vai assistir essa live, um pastor vai assistir essa live. E ele vai se despertar e dizer, nossa, eu tenho que me voltar para isso. Gente, quando a gente olha para dentro, resolve. Quando a gente só olha para fora, julga. E o que não falta é julgamento no mundo. Olha as meninas aqui explicando essa questão da neurodivergência. Ao quanto que isso gera marginais. Tem muito homem que é marginal hoje porque não foi acolhido e nem foi nem entendido. Ele é um autista. Gente, eu já vi, dentro do tráfico, um traficante, um dos mais perigosos, ele era Down. Falei, gente, ninguém olha para isso. O cara é Down. E ninguém percebeu. O outro,
com transtorno, precisava de uma ajuda psiquiátrica, né? Vamos para as perguntas, porque eu sei que vocês estão curiosos para falar. E não, vamos fazer o seguinte: um microfone gira, alguém pode ficar responsável de levar o microfone. Um microfone gira para vocês e outro gira aqui entre a gente. Ok? Pode passar para a Esther. Vamos lá, Dia das Mães chegando, a Esther vai ser a primeira privilegiada. Esther, tem 10 perguntas aí. Você pode escolher qualquer uma e a equipe vai tentar. Não sei se a gente vai conseguir responder. As meninas estão ali com as perguntas no celular também. Você escolhe qualquer uma delas, lê para a gente vai tentar responder. Agora é a prova. Oi? Se quiser fazer uma outra pergunta fora do quadro, pode. Não, eu achei que era para mim. Não, você vai escolher a pergunta. A 3. A 3? Por que repetimos relacionamentos e comportamentos que nos machucam? Essa é boa. Essa é boa. Bom, eu vou deixar o time já. Vocês querem falar? Eu falo primeiro? Eu acho que eu já falei isso, mas talvez Fala não novamente. tinha sido compreendido, né? Vai novamente. Os comportamentos, né, que a gente tem, na verdade, aí é em relação aos relacionamentos, né? Isso, no geral. Eles estão muito relacionados com aqueles padrões de relacionamento que a gente aprendeu lá atrás, né? Com os nossos cuidadores, com as pessoas que a gente tem vínculo, né? Então, lembra que eu falei que isso cria um circuito, um padrão de circuito neural, né? E acaba armazenando aquele padrão de comportamento. Então, a forma que eu me relacionei com os meus pais, que meus pais se relacionaram comigo, isso eu vou levar para outros relacionamentos futuros. Então, por exemplo, se era uma relação ali onde havia muito conflito, né, com esse pai, com essa mãe, né, e você esse padrão ele se repetiu nesse conflito, né, sempre essa relação vocês entendem que a relação com os pais é uma relação de amor, é uma relação de afeto, né? Então, mas pode ser um afeto conflituoso, Sim. né? Um afeto que não é saudável. É ambivalente, amor e ódio. Existe amor e ódio ali ao mesmo tempo, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Ambivalência. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma tendência no futuro de ter relacionamentos conflituosos, de repetir esse padrão de comportamento e de relacionamento, certo? Então, tem muita coisa que está relacionado àquilo que foi construído nas nossas relações primárias. As meninas vão falar, pode até ler o que a gente anotou, que tem algumas anotações. Eu não vou falar muito sobre isso, eu quero que elas falem. Cuidado. Muitas vezes eu repito padrão, isso é chamado de compulsão à repetição, a gente chama na psicanálise. Muitas vezes também, Esther e demais, eu repito porque eu ainda continuo naquele lugar da dor. Eu entrei num novo relacionamento, mas eu ainda estou naquele lugar da dor. Então, eu estou te olhando do lugar da minha dor. Então, eu não saí ainda da minha dor. Então, você é uma pessoa maravilhosa. Mas se eu estou te olhando do lugar da minha dor, eu repito em você o que eu vivi com a outra pessoa. Mesmo que você não era para viver isso comigo, mas eu te dei de presente. Consciente querendo resolver a situação. Aí acontece essa repetição. Né? Então, a neuropsicanálise vai explicar isso aí. Tudo que não foi resolvido, entendeu? Ele vai se repetir. O inconsciente vai estar projetando isso novamente, né? Quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque isso não foi compreendido, não foi resolvido. E por isso que na terapia a gente vai ter... Vai tentar diluir isso. Tentar diluir, tentar simbolizar, trazer para a consciência, né, o significado, né, disso, trazer um sentido para isso, né, para ver se hoje isso faz sentido para nós, né? E aí, a partir daí, eu poder tomar a decisão, fazer uma escolha em relação a esse padrão, né? A partir do momento que eu entendo, que eu interpreto, né, eu simbolizo e interpreto, eu meio que resolvo, entendeu? Então, eu não preciso mais ficar sofrendo porque o meu pai era assim comigo, né?
Às vezes eu vou ter que ir lá acolher essa criança interior, vou ter que ir lá abraçar Abrir a caixa essa preta. abrir, né, abraçar essa criança, minha criança anterior, que tinha muita raiva desse pai, né, por alguma questão, ou desse pai não dar o afeto que eu queria, né, ou ser um pai que abandona, que é ausente, né, e a forma que eu criei uma raiva, há um amor e uma raiva ao mesmo tempo desse pai. E eu tenho tendência de ter relacionamento onde eu amo e odeio ao mesmo tempo aquele outro parceiro. Então, eu preciso ir lá, voltar nessa relação que foi construída, né, no meu inconsciente, que está lá se repetindo, e tentar resolver isso. À medida que eu consigo interpretar, resolver, ir lá acolher essa minha criança, né, e aí eu vou tomar uma decisão a partir de agora com o que eu quero para mim agora, nos meus relacionamentos. Como que eu quero viver esses relacionamentos? Mas eu preciso primeiro entender, porque senão o inconsciente vai ficar trazendo à tona e eu vou fazer no automático e sem perceber que eu estou manifestando uma dor, um trauma lá do meu passado, um conflito que não foi resolvido. Norma vai falar, mas não pode passar isso aqui, não pode deixar de ser dito. Repito, não pode deixar de ser dito. O que nós estamos falando sobre compulsão à repetição é psíquico, é processo psíquico e é orgânico. É orgânico. Porque, veja, uma criança que ficou órfã da mãe, ou um rapaz ficou órfão de pai, isso gerou um processo orgânico, marcos neurobiológicos. Então, por exemplo, eu passei uma situação muito incrível. Eu já com 40 anos fui resolver dentro do consultório com a minha orientada, era psicóloga e psicanalista. A mulher bateu num ponto e falei, não, mas não tem isso não, ela tem. E eu teimando com a terapeuta. Meus pais se separaram, então minha mãe vem embora com os irmãos para a Bahia, eu fico com a minha avó paterna. Eu vi minha mãe a última vez, eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não tinha uma memória clara da minha mãe. Aí eu me senti abandonado pela mulher da minha vida, que era minha mãe. Quando eu vim ver essa mãe, eu era adolescente. Eu fui chamar ela de mãe depois de alguns anos, porque eu chamava ela de Dena. A minha mãe era minha avó e minha madrinha. Engraçado que quem me conhece de perto, não, a minha mãe, aí qual delas? Porque tem a mãe de Brasília, que é a madrinha, mãe Edna, e a mãe da Bahia. O engraçado é que desde o namoro até os relacionamentos, eu sempre dei um jeito das mulheres da minha vida ir embora. Entra em mim um mecanismo de auto-boicote de relacionamentos e, de alguma forma, organicamente e psiquicamente, toda mulher que entra na minha vida, ela tem prazo de validade. Um dia ela vai embora. Assim como a mulher da minha vida, que foi a minha mãe, que foi a mulher da minha vida, foi embora. Aí a terapeuta foi em cima, disse, você percebe o padrão? Aí eu falei, a senhora está certa. Então, isso é orgânico, não é só, eu acho. É orgânico, filho. Se não resolver, se não houver uma autorregulação, você vai sofrer. Isso é forte, é primitivo, tem que resolver. Porque esse menino, psiconeurobiologicamente, esse menino houve uma castração de ocitocina em minha vida. Norma. E aí a gente vê como que é importante, né, a psicanálise para atender o casal, né? Quando chega nos relacionamentos que tem aqueles conflitos e que você não consegue entender o outro e que repete, né, os mesmos erros, a mesma situação. E aí eu volto para a criança real. O quanto é importante a gente compreender o comportamento da criança, do adolescente, que a fase da adolescência é uma fase difícil, né? Uma fase de transição, muita insegurança, muita indecisão, tá? E que há uma necessidade dos pais, tá? Compreender melhor, ouvir, orientar, reorientar, porque sempre eles vão acontecer a repetição do erro, tá? E aí, o quanto é importante nós aqui, vocês que têm filhos, ter uma nova percepção, cuidar das crianças de vocês, tá? E cuidar da criança dentro de vocês, tá? Porque quando a gente começa a cuidar dessa criança que está dentro de nós, com esse
conhecimento dentro da psicanálise, neuropsicanálise, aí a gente tem uma vida melhor. A gente encontra a cura, a gente encontra uma vida melhor, né? Uma perspectiva melhor de vida. E ajuda nossas crianças a terem uma vida melhor do que nós temos agora. Né? Porque todos nós, né, estamos na faixa dos 40 a mais, tá? Então, é muito dolorido, porque nós não tivemos esse ensinamento aqui que vocês estão tendo, né? Nossos pais não tiveram essa oportunidade. E muitas vezes nos causaram muitos traumas que são doloridos hoje. Mas, graças a Deus, tem a terapia, tem as psicoterapias, que a gente vai em busca de melhorar isso, de nos compreender. E, a partir do momento que nós nos compreendemos, nós seremos melhores como pais, como avós, como tios. Tá? Líderes, né? Vamos para a próxima pergunta. Será que a Bíblia está certa? E conhecereis a verdade? É verdade. Wilka. Uma dúvida que eu tenho, eu meio que trouxe mais uma pergunta dentro de uma pergunta que está aí, que é a pergunta 2, que vai dizer: quem realmente decide a nossa vida, a razão ou o inconsciente? Porque, para mim, o inconsciente é tipo o meu ponto cego, é o nosso ponto cego. Então, às vezes, nós agimos justamente pelo inconsciente. Só que, como eu vou perceber que é o meu inconsciente que está agindo, se ele é o meu ponto cego? Então, tem alguma forma de eu trazer um controle para o inconsciente, para na hora de agir, esse inconsciente vir para a minha consciência e eu ter noção dele? Eu vou fazer a Tomar a decisão. metáfora do cavalinho e as meninas respondem. Eu só dou a metáfora. Vou te trazer as instâncias, quem é o inconsciente, quem é o eu, o ego e quem é o superego. Aí as meninas respondem sua pergunta. Id, ego e superego. Lá na aula a gente fala sobre isso. Então imagine a imagem, que eu não preparei aqui, mas imagine um cavalinho. O cavalo é o id, é a parte mais forte, a nossa libido, a nossa energia vital. O cavalo é forte. Só que o cavalo não conhece a força que tem, até que você desperte nele para que ele aprenda a força que tem. As rédeas que você usa para frear o cavalo, soltar o cavalo, as rédeas você controla a força do cavalo e a velocidade. Porque dependendo das rédeas, ele pode colocar no chão ou não. Então as rédeas a gente chama de super-eu ou super-ego, que é a nossa consciência julgando que o pior juiz do ser humano é a própria consciência. E o seu eu, o ego, é o cavaleiro. Então quem é que decide? O cavaleiro. Usando as rédeas, controlando o cavalo. Agora se o cavaleiro vacilar, o cavalo bota ele no chão. Meninas. É importante a gente lembrar que muita coisa que está na nossa constituição psíquica, né, ele usou a metáfora do cavalinho, mas também tem a metáfora do iceberg, né? Muita coisa foi formada lá nas experiências do nosso passado e que normalmente vão ficar armazenadas, né? Todas as experiências que a gente teve, os afetos, vínculos, né? Traumas, tudo vai ficar armazenado no nosso inconsciente. E a gente, normalmente, se a gente é um neurótico, né? Se é uma pessoa neurótica, a gente vai lidar com a realidade, né, de uma forma mais consciente. Porém, tem coisas, às vezes, que estão tão imbricadas, estão tão fortes dentro, né, do nosso inconsciente, latentes ali, né, gritando, querendo ser resolvida, querendo ser vista, ouvida de alguma forma, que, às vezes, isso vai nos trair. Né? Às vezes, a gente vai ter reações, comportamentos e pensamentos a partir daquilo que está armazenado lá no nosso inconsciente, na nossa caixa preta, digamos assim, né? Que tem a ver com essas experiências que a gente teve lá e também a nossa libido, o nosso primitivo, aquilo que é mais instintivo, né? Porque se a gente for ver mesmo a natureza humana, né? Para nossos instintos, tem um monte de coisa que a gente tem vontade, né, de jogar para fora, digamos assim, de expressar,
mas que a gente sabe que não pode porque a gente aprendeu isso culturalmente, socialmente, que a gente precisa ter controle sobre esses instintos primitivos. E aí vem a moral, né, que seria o superego aí, né, a moral, os valores, os padrões comportamentais que a gente aprendeu que são corretos, né, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, para frear esses instintos mais primitivos, né? Por exemplo, às vezes o outro pisa no meu calo, um modo metafórico de falar. Colega vai ali e tenta me detonar ali com a minha chefe no trabalho. Qual é a minha vontade, no meu instinto primitivo? É de ir lá pegar no pescoço dela e esganar. Né? Quem não sente? É o seu instinto primitivo. Né? É o cavalo, né? E aí, mas a sua consciência, né, formada com padrões morais, né, do seu superego, vai fazer com que você freie seus instintos primitivos. Né? Então, vai sempre ter essa briga, né, o inconsciente querendo trazer à tona, né, coisas também que você vivenciou lá nas relações, nos seus vínculos. Né? Por exemplo, uma menina, ela teve um conflito muito grande com a figura paterna. É muito forte isso nela de ter também, às vezes ela ter um conflito com a figura masculina, né? Figura de liderança, porque o pai, ele representa a liderança, né? Ele representa o social, digamos assim. E aí você, automaticamente, você vai ter uma resistência, uma vontade de brigar, né, de desobedecer mesmo aquela autoridade, de confrontar, né? Mas você está confrontando é o pai, lá da sua criança interior, entende? Então, tem horas que o inconsciente ele vai nos trair, se a gente não tiver consciência de onde vem essas sensações, né, essas vontades reprimidas, né, desejos, porque o nosso inconsciente ele é carregado de quê? Daquilo de sentimentos, emoções, do que foi reprimido, né? Aquilo que foi reprimido na nossa criança fica lá armazenado, né? Então, tanto os desejos, a nossa libido mais primitiva, fica ali tudo no nosso inconsciente. E aí fica as rédeas, que é o superego, né, que é esses padrões culturais sociais que a gente aprende, tentando segurar eles, né, e mesmo para que se eles vierem a sair, eles saiam de uma forma mais regulada, digamos filtro, assim, né? com um filtro. Né? Tem muita coisa que a gente vivencia, às vezes, dos nossos desejos, nossos instintos primitivos, no sonho. No sonho, né, Robson? O pastor é aluno dedicado, pastor. Ele tem tudo guardado, olha, já projetou aí a ideia. Obrigado. Então, no sonho vai aparecer muito id, muito dos nossos impulsos, nossos desejos inconscientes, coisas que a gente tem ainda latente desejo, mas a gente não pode. Né? Aí ele vai vir disfarçado nos sonhos. Tá?